Oi, gente! Nossa, que alegria poder estar aqui com vocês no meu cantinho novo, podendo contar um pouquinho da minha trajetória, a pedido dos meus seguidores e das minhas seguidoras. Eu vou contar um pouquinho da minha história do rádio agora para vocês. Bom, gente, eu sou de família muito humilde. Eu nasci no interior, né? Sou do sítio. E como toda pessoa que mora no sítio, a gente já tem o hábito de acordar pela manhã e ligar o radinho. Desde muito pequena, eu ouvia rádio. E tinha um programa na rádio que eu era muito fã, que é o programa do Beto Rocha, né? Beto Rocha, infelizmente, nos deixou há pouco tempo. Eu era muito fã desse programa, fã da rádio que hoje eu trabalho, né? E ele lançou um quadro, né? O quadro Locutor por um Dia. Então eu fui me inscrever. Nessa época eu nem sabia que eu queria ser radialista ainda. Eu me inscrevi porque eu queria estar perto do meu ídolo, né? Perto do locutor. Eu sempre mandava cartinhas pra ele, eu incomodava, eu ligava, sabe? Eu tava sempre presente, eu era dessas ouvintes. Só que eu nunca tinha estado dentro de um estúdio de rádio, nem imaginava como que era. Eu, assim, na verdade, na minha cabeça eu pensava várias coisas, menos como ele era de verdade. Aí tudo bem, né? Fui sorteada, fui lá participar do programa. E quando eu cheguei lá, gente, que eu vi o Beto Rocha fazendo locução, sabe? Aquele microfone, aquela voz entonada, aquelas músicas, aquele ambiente, tudo isso foi tomando conta do meu coração e eu fui me apaixonando por rádio. Quando eu saí de lá, eu saí com a minha cabeça totalmente transformada, eu não queria saber de mais nada, eu só queria saber de rádio, sabe? Ali nasceu eu, radialista. Eu fiquei encantada por aquele mundo do rádio. E aí, gente, eu não queria fazer mais outra coisa na minha vida, sabe? Eu descobri que o rádio era a minha paixão. E aí eu comecei a lutar pelo meu sonho. Nossa, gente, eu pedi oportunidades para os locutores que eu conhecia, sabe? Para me dar uma oportunidade para eu ir lá aprender. Eu, em qualquer porta que se abrisse, que eu soubesse que tinha um microfone que eu podia falar, independente do que ser uma rádio ou não, só por eu poder ir ali falar no microfone, sabe? Eu fazia de tudo para ir participar. Aí eu gravava a minha voz naquelas fitas antigas, gravava e regravava e me ouvia, e por sinal, né, horrível, mas eu ficava tentando oportunidades nas rádios, eu fazia de tudo. Aí, como eu era muito fã da Rádio Pitanga, eu não escutava outra emissora. E teve um curso em Pitanga e eu não fiquei sabendo depois que já tinha acabado. Aí, eu acabei conseguindo o contato, né, do professor do curso, Tato Luiz, inclusive é meu seguidor aqui, e falei com ele, falei, Tato, meu sonho é ser locutora, e daí contei tudo, que eu amava o rádio, ele escutou a minha história e falou, Paty, olha, assim que eu tiver novamente um curso em Pitanga, você vai ser a primeira pessoa que eu vou avisar. Aí eu fiquei esperando, né, gente? Fiquei esperando, demorou um pouquinho, aí eles voltaram para Pitanga a dar um curso novamente. Só que quando esse curso chegou em Pitanga e eu fui avisada, gente, eu não tinha um centavo para pagar. Eu não lembro exatamente qual era o valor, mas seria mais ou menos, acho que uns R$ 300. Hoje seria em torno dos R$ 500, mais ou menos. Como falei pra vocês, é de uma família muito humilde, gente. A gente não tinha condições, às vezes, nem de comer. R$ 50 para comer, a gente não tinha. Então, o que eu ia fazer? Não tinha o que fazer. R$ 500 era muita coisa pra mim. Ainda cheguei em casa, sabe, incomodei minha mãe. Fui pedir pro meu pai, que não morava com a gente, né? Que a minha mãe criou, né? 4 filhas sozinhas, né? 3 filhas sozinhas, né? Porque uma faleceu. E fui lá pedir pra mãe, a mãe, coitada, não tinha condições, fui encher o saco do meu pai não podia me dar também. E fui pedir pra todo mundo e não tinha o que fazer. Eu era criança, né, gente? Eu não tinha nem 13 anos ainda. E daí o que aconteceu? Eu peguei e pensei assim, eu vou pra cidade e vou tentar um jeito, eu não vou desistir do meu sonho. Aí vim pra cidade. Fui lá na Câmara dos Vereadores e fui pedir ajuda para um vereador, né? O Enéas, que foi meu anjo da guarda. Cheguei lá, chorei na frente dele, falei, Enéas, eu quero muito ser radialista, me ajuda, por favor. Quero fazer esse curso, não tem como fazer, eu não tenho condição. Aí ele se sensibilizou, entrou em contato com a emissora aqui da minha cidade e eles me doaram esse curso. Aí eu fui fazer o curso, me destaquei entre os alunos, fui muito bem. E olha que eu sempre fui assim muito tímida, gente, né? Daquelas alunas de sala de aula que não falava com ninguém. Só que a professora perguntava, eu respondia, mas na hora de fazer uma apresentação lá na frente, eu amava, eu adorava, né? Mas eu era muito tímida, mas mesmo assim eu fui, fiz o curso e aprendi algumas coisas, né? Claro, mas eu acho que o que eu aprendi mesmo mais foi na prática. Aí depois disso, eu me destaquei, eu tive algumas oportunidades dentro dessa emissora.
Eu ia atender telefone para os locutores no final de semana, ficava lá anotando nome, endereço, mandando abraços, fazia algumas pequenas participações para ir aprendendo, né? Assistindo, acompanhando os locutores. Para mim fazer essas participações, gente, como falei para vocês, eu morava no interior. Quando os programas eram da noite, eu tinha que posar na casa de alguém. Às vezes, para pagar passagem, eu não tinha nem condição, eu tinha que emprestar de um vizinho para poder pagar passagem, para vir ajudar no programa. Mas eu vinha, né? Eu fazia tudo que eu podia e que eu não podia também para poder estar. E assim eu fiquei alguns meses, né? Fazendo as participações, aprendendo. Fiz algumas gravações, fiz alguns trabalhos, né? E fui aprendendo dentro da emissora. Aí, quando eu completei os meus 13 anos, eu tive o meu primeiro contato de verdade com rádio, eu tive meu primeiro programa que se chamava Sucessos da Noite, que era do horário das 20 até a meia-noite. E aí eu trabalhava nesse horário, comecei a trabalhar nesse horário, fui aprender a parte da sonoplastia que eu não sabia nada. Detalhe, gente, eu nunca tive um curso de computador, nunca tive um computador, e eu tive que aprender a fazer a parte da sonoplastia, a parte de computação. Nem falei que eu não sabia, eu anotava tudo num papelzinho onde é que, sabe, clicava ali no computador. Eu anotava disfarçadamente porque eu tinha vergonha de dizer que eu não sabia, senão também não iam me dar oportunidade. E me virei e consegui fazer a sonoplastia, fiz o programa. E assim eu fiquei 4 anos dentro dessa emissora. Teve um fato muito interessante que eu quero contar pra vocês, que quando eu morava no interior, né, e eu tava nesse processo aprendendo, né, eu tive o convite de um radialista, não vou mencionar o nome aqui, ele me convidou para participar do horário dele da noite. E aí eu não tinha dinheiro para pagar passagem, eu fui emprestei dinheiro para passagem, combinei lugar para pousar aqui na cidade, vim para cá, gente, porque olha, eu cansei de vir ajudar locutores e ficar às vezes, eu vinha pela manhã, né, que eu tinha que acompanhar o horário dos ônibus. Eu vinha pela manhã, às vezes ficava de manhã até a noite sem almoçar, sem jantar, com a barriga roncando, e eu ficava ali. E aí eu vim, toda feliz da vida, tinha contado para todo mundo que eu ia participar daquele programa, cheguei lá, ele falou que não poderia me atender. Eu não sei o porquê, mas ele fechou as portas para mim e eu voltei para casa chorando, muito triste, muito angustiada, mas eu nunca desisti dos meus sonhos. Nessa trajetória toda já houve momentos, sabe, em que profissionais do rádio mesmo falaram que não adiantava eu querer ser radialista porque eu não tinha voz boa. Já me falaram que não compensava ser radialista porque não era uma vida que ia me dar um futuro. Mas eu perseverei porque eu sou apaixonada por rádio. E aí, gente, eu fiquei 4 anos nessa emissora. Aí fiquei grávida, né? Tive a minha filhinha. Depois houve alguns contratempos e eu fiquei 4 anos afastada do rádio. E durante esses 4 anos, nunca mais eu liguei um rádio, sabe? Durante esses 4 anos eu não conseguia. Porque a primeira vez que eu tentei ligar o rádio, eu começava a chorar. Eu chorava desesperadamente. Porque doía não estar ali, era a minha vida, gente. Aí depois tive contato com alguém, com o locutor da rádio que eu trabalho hoje, que é a rádio, a qual eu sempre fui fã. E eles me convidaram a voltar. Peguei um programa para fazer à noite, um horário que não é fácil, que estava há muito tempo sem locução nenhuma, sem locutor nenhum. Com aquele desafio de voltar depois de 4 anos. E é claro, a gente tem que ter patrocínio, tem que vender, porque se não vender a gente não consegue manter o horário na rádio, né? Então eu fui para o tudo ou nada. E eu acreditei mais uma vez. E graças a Deus eu consegui. O show da Paty da noite já tem aí quase 5 anos e é um sucesso. As nossas lives já passaram de 70 mil visualizações. Aliei a internet ao rádio, que tem pessoas que falam que o rádio ficou esquecido depois da internet, mas isso é mentira, porque o rádio continua sendo rádio sempre e faz parte da nossa vida, e com a internet ele ficou ainda mais forte. Então eu trabalho muito com as minhas redes sociais e o rádio junto. E hoje o show da Paty, graças a Deus, é um sucesso. Estou no horário da tarde também. Já é o 2º ano que eu ganho como melhor radialista do ano pelo Jornal Paraná Centro Melhores do Ano. Graças a Deus tenho muitos ouvintes, muitos amigos que eu fiz, muitos admiradores, e eu sou muito grata, sabe? As pessoas que me ajudaram aí nesse caminho. Sou muito grata a vocês que me prestigiam, que fazem parte da minha história. Esse é um pouquinho da minha história, porque se eu for contar tudo, gente, não vai caber aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês tenham gostado desse espaço também aqui, porque daqui vai sair muito conteúdo pra vocês, tá bom? Ó, um beijo. Eu vou finalizar falando pra vocês assim, ó. Se você tem um sonho, nunca desista, nunca deixa ninguém dizer pra você que você não consegue, que você não é capaz ou que isso não é pra você. Você sabe o que é pra você. Deus não dá talento pra pessoa errada. Se Ele te deu o talento e o desejo de ser, é porque você pode, tá bom?
Um beijo no seu coração, um abraço carinhoso.